Hoje, há 34 anos atrás, foi a consagração ministerial, que Deus nos deu essa bênção de nos tornar ministro oficial do Evangelho. Foi há 34 anos atrás. Pregava já antes. Ano que vem faz 40 anos que eu dirigi a primeira igreja como pregador, que foi lá na Praça da Sé. Não, Praça da Sé não, perdão. Praça da Sé foi em Franca, interior de São Paulo, lá na Major Nicásio. Alguém conhece Franca aqui? Alguém já morou em Franca? Major de Castro, perto da rodoviária. Mas Deus abençoando, hoje é um dia todo especial, que eu quero dar um tempo maior para o Espírito Santo agir no nosso meio. Vamos começar com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os homens tentam até hoje descobrir como é que foi criado tudo. A grande explosão, o Big Bang, não sei. Não, a Bíblia já fala. O missionário que diz que a voz de Deus é tão poderosa, então que foi uma explosão mesmo. E haja luz. E houve luz. Mas o versículo 2 é o nosso versículo. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Isso representa a humanidade. O homem, nós, quando chegamos na igreja, também estávamos dessa maneira. Estávamos como? Olha como estávamos. Estávamos sem forma e estávamos vazios. Não conhecíamos Deus. Não tínhamos entendimento. Tínhamos a nossa, talvez, religiosidade, outros tinham incredulidade, mas verdade que nós não tínhamos forma, nem tínhamos, né, alguma coisa dentro de nós. E diz assim, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está na humanidade, está sobre o mundo, se movendo de uma maneira especial. Nunca houve um avivamento como está havendo agora. Entendo um despertar tão grande. Claro que durante a história da humanidade você encontra grandes avivamentos. Você vê o avivamento da Reforma, mas você vê o avivamento, por exemplo, dos irmãos Wesley, você vê o avivamento de Carlos Spurgeon, John Lake, grandes pregadores que passaram trazendo um grande despertar. No Brasil mesmo, você vê os americanos que chegam, os suecos que chegam e trazem um movimento pentecostal para a igreja. E hoje nós precisamos de acordar a igreja, porque não é só de pão que viverá o homem, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Espírito Santo está se movendo esses dias para despertar a igreja, para fazer a obra como ela tem que ser feita, como ela deve ser feita. E nós vamos estudar bastante sobre isso. Então, a necessidade do Espírito Santo. Nós vamos ver que os reis do passado, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Eles precisavam do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando Moisés foi chamado por Deus, Deus deu a ele o Espírito Santo. Mas pensa no Moisés, o único que tinha o Espírito Santo no meio daquela congregação, entenda bem, de 3 milhões aproximadamente. O que aconteceu? O Moisés, então, recebeu uma missão dada por Deus para ele dar o Espírito Santo dentro do que tinha dele para dar para o próximo, para 70 homens. E teve um jovem chamado Josué, que seria até o sucessor de Moisés, mas ainda era garoto. E quando ele notou 2 homens profetizando no meio do arraial, ele não gostou muito e foi falar com Moisés. Vamos ver isso em Números. Números é o 4º livro da Bíblia, no capítulo 11. Não vou ler tudo, não. Vou ler do versículo 24 em diante. Números, capítulo 11, versículo 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, os pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial.
Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. E porém Moisés lhe disse: Tem ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Mas o Moisés está falando de maneira profética, porque isso é o que Deus quer. Que todo homem seja o quê? Tomado pelo Espírito Santo, esteja cheio com o Espírito Santo. A igreja de Cristo precisa de buscar esse entendimento, de buscar essa compreensão. Joel profetizou isso, o profeta Joel, no capítulo 2. Joel depois, um pouquinho depois de Daniel, tem Oséias, depois Joel. Todo mundo conhece, o meio pentecostal é muito conhecido. Capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Para de sonhar não, meu irmão. Não importa se a idade chegou. Quer dizer, continue crendo. E os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E isso se concretiza, entenda, no Novo Testamento, no Pentecoste, quando é derramado o Espírito Santo sobre todos. E quando o Espírito Santo foi derramado, os homens religiosos não entenderam. Havia a festa do Pentecoste, a festa, entenda bem, de Israel, e os homens de todos os lugares lá estavam. Lá tinha pessoas como se fosse hoje, né? Mais ou menos. Eu, por exemplo, conheço um amigo, ele é judeu, mas nasceu na Romênia, mas foi criado no Brasil. Então ele fala português como nós, mas ele também fala o romeno, né? Mas ele também fala o hebraico, entenda. Mas também tem judeu nascido na Alemanha, como tem na Rússia, tem bastante. Então, algumas festas, todos eles estão reunidos e falam vários idiomas ali. E, de repente, eles notaram homens falando por pessoas que não eram da nacionalidade deles, não viviam nos países deles, mas estavam falando no idioma deles. Eles ficaram achando que os homens estavam embriagados. Vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Só vou ler do 15 em diante. Atos 2, versículo 15 em diante. Diz: Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, tendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então isso foi realizado, o Espírito Santo foi dado. Hoje não pode ser diferente, igreja. O Dr. T.L. Osborne escreveu um livro chamado O Propósito do Pentecoste. Por que nos foi dado o Espírito Santo? Porque ele nos capacita a fazer a obra de Deus como ela tem que ser feita. Por que o Espírito Santo foi dado a Moisés? Porque Moisés tinha que fazer a obra de Deus como ela tinha que ser feita naquela época. Porque os reis de Israel recebiam o Espírito Santo. Porque eles deveriam de reinar, entenda, conforme deveriam de reinar pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos ver o Espírito Santo se movendo em nós, na nossa libertação. Como aconteceu a nossa libertação? Mateus capítulo 12. Versículo 28. Mateus 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, vamos lá, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Estamos vendo o Espírito Santo na nossa libertação, seja numa oração de libertação, como foi no meu caso. Eu era possesso de demônios, porque eu era alcoólatra, e o alcoolismo me levou a uma depressão. E a depressão vem acompanhada de pânico e vem acompanhada de confusão mental. E eu estava como louco. A minha mente eu não era dono da minha mente. Eu pensava só loucura, que a qualquer hora eu ia me matar, que a qualquer hora eu ia fazer. Eu descobri com os anos que a pessoa que se mata, ela não quer se matar. Ela quer acabar com o sofrimento que está na mente dela.
Ela quer acabar com aquela prisão que está na mente dela, porque ela não é dona da mente dela, ela pensa o que ela não quer pensar. Ela pensa que a qualquer hora ela vai perder o controle da mente e vai fazer uma loucura, vai cometer uma loucura. Então, para não cometer aquela loucura, para não fazer aquilo, ela é levada ao suicídio. É a ação do diabo. Porque a Bíblia diz aqui que quando o Espírito Santo entra, ele entra para libertar. E quando isso acontece, pastor Jaime, seja na pregação, seja na oração, é uma obra do Espírito Santo, que convence você. É o Espírito Santo que usa uma pessoa na libertação. Eu lembro quando eu comecei no ministério, eu era jovem no ministério, eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E um dia eu estava na igreja e um homem bateu numa porta do escritório. Aí o escritório da igreja, como se fosse aqui a igreja, era na frente. E ele perguntou o horário da reunião. Eu falei que era o horário 7h30 da noite. Eu estava de plantão, estava começando. E tinha um outro jovem comigo. E na hora que esse moço falou, ele virou as costas para ir embora. Era um homem moreno, forte, né? E ele disse, ele estava até muito bem vestido. E ele falou assim, eu volto depois. Mas eu estava ungido por Deus. Eu tinha o Espírito Santo comigo. Eu disse, eu vou orar pelo Senhor agora. E quando ele falou isso, ele já voltou meio transtornado. Não precisa. E se eu vou orar, quando eu estendi a mão para ele, já manifestou o demônio. Ah, manifestou mesmo. O jovem que está comigo saiu correndo. Eu fiquei só assim. Eu estava começando. Eu peguei a Bíblia, coloquei na cabeça dele, dava gargalhada, aquelas gargalhadas bem assustadoras. E eu começando na fé. Mas eu lembrei quem estava em mim. Eu lembrei como é que o pastor fazia. Eu disse, você vai sair dele, eu exijo, solta este homem, sai dele, em nome de Jesus. O homem voltou a si, aí ele foi e começou a chorar. Pensa num homem desse tamanho, forte, chorando. Ele me contou o drama dele. Ele era um homem casado, oficial das Forças Armadas, e ele estava apaixonado por uma jovem. Saiu de casa para morar com essa jovem. Mas houve uma discussão entre eles, já viu alguém caiu na real? E a jovem disse, volta para tua esposa, volta para tua família. Ele não queria voltar. Aí ele foi na Estrada do Portela. A Estrada do Portela é como se fosse aqui a Avenida São João. Mais ou menos assim. Lá, hoje tem até um shopping em frente. Era uma garagem de ônibus, quando eu me converti, depois virou um shopping. Hoje é um shopping lá, o shopping de Madureira. Aí vai escutando. E ele então me contou que ele foi ali para se matar, na Estrada do Portela. Quando ele viu a igreja, ele entrou. Quando eu falei que não era o horário da reunião, o que ele pensou? Nem Deus me quer. Mas eu estava ligado com Deus. Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai capacitar você a fazer a obra dele. Mas falarei isso mais na frente. Então, estamos vendo o Espírito Santo na libertação. Mas também temos o Espírito Santo na conversão. Como assim? Na conversão. Capítulo 16 de João. Olha o Espírito Santo na nossa conversão. Capítulo é 16 de João, né? Versículo 8. O que diz o 8? E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Vamos ler o 7 para entender que é o Espírito Santo. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você pode falar, mas se não for pelo Espírito Santo, você não convence. Você quer ver uma coisa? O Espírito Santo convence você de uma tal maneira que se você tem o Espírito Santo, você não consegue viver na prática do pecado. Um exemplo, falar como homem porque sou homem. Os seus olhos olham o que não deveriam de olhar. Se você tem o Espírito Santo, você sente condenação. Você é convencido pelo Espírito Santo. E você diz, Jesus, misericórdia. Isso é para quem está começando na fé. Não precisa. Uma pessoa pode fazer um mal para você, mas um mal mesmo, uma maldade. Mas você não consegue sentir o ódio por aquela pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa. Ele convence você do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o processo da conversão. Quando nós temos esse processo na nossa vida, é o Espírito Santo agindo. Não precisa dizer para a pessoa, não faça isso, não faça aquilo. Ela ouve a pregação, claro que nós vamos ver isso aqui já, na edificação, mas eu estou falando na conversão. Você é convencido pelo Espírito Santo que Jesus morreu na cruz do Calvário por você.
Você é convencido pelo Espírito Santo que ele ressuscitou vencendo a morte e o inferno. Olha a igreja de Cristo. Nós precisamos de entender o propósito do Pentecoste. A igreja de Cristo tem que aprender que não é só de pão que viverá o homem, mas simplesmente é do Espírito de Deus, da toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos vendo então na conversão. E agora vamos ver na edificação. Só volta um pouquinho, capítulo 14, versículo 26. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aqui está bem claro, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará o quê? Todas as coisas. Ensina. É o nosso processo de edificação, nós vamos crescendo. Se você não consegue ser o marido que você tem que ser, a esposa que você tem que ser, minha irmã, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, a filha, não esqueça que tem que honrar pai e mãe, o Espírito Santo vai te ensinar. Você tem que querer. Por isso, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa que vai te ensinar todas as coisas se você desejar. Ser um homem santo, se você quer ser santo mesmo, pode de Deus, eu quero. Você pode ter tido 10 casos até hoje, você não vai ter um mais sequer. Você pode ter tido vários, vamos dizer assim, deslizes na vida. De vez em quando, pastor Jaime, eu dou uma queda, eu tomo uma pinga, aí eu falo, não, eu sou cristão agora. Não, está faltando. O Espírito Santo em você, ele vai fazer você crescer. Você precisa. Ele vai te ensinar todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.